Olá, boa noite. Boa noite, Alzenilda, Larissa, Celso, Gabriele. Daqui a pouco estaremos começando aí nossa palestra da noite, intitulada A Grande Viagem à Vida no Plano Espiritual. Só aguardando o nosso querido Chico Fernandes, que vai fazer com a gente essa palestra. Assim que ele entrar, a gente dá início. Chico já está aqui. Deixa eu convidar ele. Boa noite, Cristiane. Boa noite, Lili. Boa noite, Chico. Tudo bem, meu irmão? Olá. Boa noite a você e a todos os que estão nesse momento estabelecendo essa sintonia conosco, né? Estou bem enquadradozinho, a imagem. Tá bem quadradozinho. Então, agora de maneira mais formal, com a presença do nosso querido Chico, uma boa noite a todos. Desejamos que tenhamos aí ótimas reflexões acerca da temática da noite, que é uma temática que nos inspira, né, e que é uma temática que perpassa pela grande missão do Espiritismo, descortinar aí a vida espiritual, né, o plano espiritual para todas e todos nós. Como de costume, Chico, você pode cantar a nossa prece inicial para a abertura dos trabalhos da noite? Muito bem, vamos então fazer a nossa prece inicial cantando um Pai Nosso, não aquele Pai Nosso que eu faço com Dinando Cordel, o mantra, mas um Pai Nosso muito bonito, de um cantor evangélico chamado J. Júnior, acho que é esse o nome, e é lindo o Pai Nosso. Então vamos nos sintonizar, vamos, se pudermos, fechar um pouquinho os nossos olhos, quem quiser, quem não quiser, pense em Deus de uma maneira a manter o pensamento fixo na espiritualidade maior e vamos estabelecer essa sintonia com mais alto, cantando assim. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai nossas dívidas, como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixais cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino e poder e a glória para sempre, para sempre. Amém. Amém. Todo poder, toda glória para sempre. Seja aí dada a Deus Todo-Poderoso. Queridos, como a gente já destacou logo no início, né, do vídeo, nós estaremos trabalhando o tema A Grande Viagem, a Vida no Plano Espiritual. Mas antes de adentrarmos a temática, nós temos alguns avisos rapidinho. Dizer a vocês que todos os domingos, aqui pela página do Instagram, às 19 horas, nós temos as palestras públicas, né? Nós denominamos de palestras públicas, mas agora são lives via o Instagram.
A Casa Espírita estava começando a retomar as atividades, seguindo todos os protocolos de segurança, né? Mas aí nós temos um novo decreto que nos impede continuar essa retomada presencial e devido à gravidade ainda, né, do contexto da pandemia, nós voltamos novamente a manter as nossas atividades todas remotamente. Então, essas palestras que são realizadas nas terças-feiras, nos domingos aqui pelo Instagram, são disponibilizadas todas as terças-feiras no canal do YouTube, né, Grupo Espírita Renascer, ok? Temos também o estudo do ESD, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, que ocorre agora, antes estava ocorrendo nas quintas, via Google Meet, agora todos os sábados, também via Google Meet, a partir das 16h30. E logo na sequência, né, com o término do estudo do ESD, nós temos o estudo do Evangelho, a partir das 18 horas, também pelo Google Meet. Quem tiver interesse em participar, manda direct aí, entre em contato com as monitoras, nós temos a Alcídia, Vilene, né, que também, e a Alif, que também estão responsáveis aí por repassar para vocês o link de participação desses estudos, ok? E só Então, para aproveitando, trabalhar, sim. lembrar do programa de rádio, né? Nós também, o Núcleo Espírita Renascer tem um programa todos os das 10 às 11h40. Então, o rádio é aquele meio de comunicação que não nos impede, né, de realizarmos outras tarefas, e a gente pode, ao mesmo tempo em que está fazendo alguma coisa, às vezes uma manhã de domingo, ou está deitadinho num sítio, em algum lugar, a gente sintonizando a rádio 96,5 ou pela rádio, pelo aplicativo, nós estamos lá todos os domingos com a Voz do Espírito. Verdade, Chico. Bem lembrado. Eu sempre esqueço, né? E hoje nós estivemos juntinhos aí na Voz do Espírito, um programa muito bom. São todos convidados também. Como o Chico disse, é um programa que não impede que a gente faça outras atividades, né? Inclusive, eu estava hoje trabalhando a fazeres domésticos e ouvindo o programa também, né? Então, queridos, para a gente trabalhar esse nosso tema da noite, nós estamos nos apoiando, sobretudo, nas obras básicas, especialmente o Livro dos Espíritos, também na Revista Espírita, né, a de 1859, o mês de abril, nós traremos de lá algumas reflexões, e algumas reflexões também que a gente foi compilando de palestras do nosso irmão Arthur Valadares, que trata também essa temática em palestras que estão disponibilizadas aí no YouTube, ok? E aí a gente vai dar início, além disso, também em obras complementares, né? Nós vamos dar início à nossa temática da noite, dividimos a nossa fala e as reflexões da noite em duas etapas. Vocês só confirmem aí se estão ouvindo bem, se o vídeo tá bom também, certo? Vão dizendo aí nos comentários. Então, nós organizamos em duas etapas. A primeira, a gente vai apresentar esse panorama, refletir sobre essa grande viagem, que todos nós, invariavelmente, teremos que realizar, né? É a grande certeza da vida. E, no segundo momento, nós estaremos, então, trabalhando mais especificamente as reflexões voltadas para entender esse mundo espiritual. Como é que se concebe na literatura espírita o plano espiritual, certo? Pegando aí a obra básica e também a obra complementar. Então, nós gostaríamos de iniciar revisitando o prefácio do livro No Mundo Maior, que é uma psicografia de Chico Xavier, editado por André Luiz, uma série maravilhosa, uma ótima dica de livros para vocês aí, se puderem estar fazendo essa leitura. Mas os prefácios de Emmanuel, né, a gente até comentava isso, permite tantas reflexões que um prefácio desse dá para você fazer várias palestras, né, comentar em vários momentos, porque é de uma riqueza. Emmanuel tem essa sutileza, né, na escrita, que envolve o leitor, ao mesmo tempo que invoca, né, a responsabilidade aí de estar se colocando nesse caminho de redenção. Então, a gente vai fazer uma leitura, a nossa ideia, a nossa proposta é realizar uma leitura comentada desse prefácio logo no início. Então, a gente pegou apenas alguns recortes, certo? E aí ele começa dizendo: dos quatro cantos da Terra, diariamente, partem viajores humanos. Aos milhares,
demandando o país da morte. Vão-se de ilustres centros da cultura europeia, de tumultuárias cidades americanas, de velhos círculos asiáticos, de ásperos climas africanos, procedem das metrópoles, das vilas, dos campos, ou seja, de todos os lugares da Terra, partem diariamente milhares de pessoas, né, para o plano espiritual. Raros desses que partem, nos momentos da sua passagem, raros viveram de fato nos montes da sublimação, vinculados aos deveres nobilitantes. A maioria dos que partem todos os dias constitui-se de menores de espíritos, em luta pela ortoga de títulos que lhes exaltem a personalidade. Não chegaram a ser homens completos. Ou seja, a maioria daqueles que partem não conseguiram dar conta, aqui encarnado, da sua missão. Não conseguiram realizar o projeto divino em suas vidas, aquele projeto que foi construído, foi planejado lá na programação reencarnatória, quando estavam no plano espiritual, né? Atravessaram, Emmanuel vai dizer, o mar é magno, né? O grande mar da humanidade, em contínua experimentação. Muitas vezes acomodaram-se com os vícios de toda sorte, demoraram voluntariamente nos trilhos da insensatez, mas apesar disso, porém, quase sempre se atribuíam à inébita condição de eleitos da providência e, cristalizados em tal suposição, achando ser esses os eleitos de Deus, aplicavam a justiça ao próximo sem se compenetrarem das próprias faltas, esperando, portanto, um paraíso de graças para si e um inferno de tormento para os seus irmãos. Essa é a primeira característica da grande caravana que parte todos os dias para o plano espiritual. A maioria ainda é pegada a dogmas, muito arraigada a dogmas, em que se auto-intitulam provedores da providência divina, pessoas que vão habitar os céus, enquanto relegam o inferno aos seus semelhantes. E aí ele continua perguntando: onde albergar a estranha e infinita caravana? Como designar a mesma estação de destino a viajantes de cultura, posição e bagagens tão diversas, já que morrem, que partem, né, para o plano espiritual, pessoas da América, pessoas do continente asiático, pessoas de culturas, como ele coloca, de bagagens tão diversas. Onde é que eles serão albergados? Da contínua peregrinação do sepulcro participam, todavia, santos e malfeitores, homens diligentes e homens preguiçosos. Nós temos todos os exemplos de homens, né, nessa grande caravana. Como avaliar, por bitola única, recipientes tão heterogêneos, pessoas tão diferentes? Considerando, porém, nossa origem comum, não somos todos nós filhos do mesmo Pai? Por que uns vão para o inferno e o suplício eterno, outro para o céu, ficar ali em constante contemplação? Considerando, porém, nossa origem comum, entendendo que somos todos filhos de Deus, por que motivo fulminar com inapelável condenação os delinquentes? Se o dicionário divino inscreve as letras de fogo as palavras regeneração, amor e misericórdia. Emmanuel está interrogando aqui, como é que a gente consegue acreditar num Deus que é puro amor, que é misericordioso e que promove a regeneração dos seus, se esse mesmo Deus é capaz de condenar homens e mulheres a um suplício eterno? Então ele está questionando esses dogmas que a gente já traz há muito tempo, né? E aí ele continua: a vida nunca interrompe atividades naturais por imposições de dogmas estatuídos de artifício. E se mera obra de arte humana, cujo termo
é a bolorenta placidez dos museus, exige a paciência de anos para que possa ser empreendida e realizada, que dizer da obra sublime, do aperfeiçoamento da alma, destinada a glórias inacessíveis? Ou seja, apesar, né, de termos ainda muito que evoluir, o que progredir, a misericórdia de Deus é muito grande. Se uma obra artística precisa de anos, né, para ser aprimorada, para estar no museu, imagina a obra do Criador, que somos todos nós, feitos simples e ignorantes, quanto tempo não precisamos para lapidar, para diminuir as nossas imperfeições. Então, esses viajantes de todos os dias, aos milhares que partem da Terra para o plano espiritual, constitui essa estranha caravana, tão diversa. E aí ele vai continuar. A morte, a ninguém propiciará passaporte gratuito para a aventura celeste, porque a natureza não dá saltos. Nunca promoverá compulsoriamente homens a anjos. Não tem como sermos espíritos inferiores e nos tornarmos de uma hora para outra, num processo de desencarne, espíritos superiores. Cada criatura transporá essa aduana da eternidade com a exclusiva bagagem do que houver semeado. E aprenderá que a ordem e a hierarquia, a paz do trabalho edificante, são característicos imutáveis da lei em toda parte. Ninguém, depois do sepulcro, gozará de um descanso a que não tenha feito jus, porque o reino do Senhor não vem com aparências externas, como o próprio Cristo já tinha proclamado outrora. É natural, porém, cada lavrador respira o ar do campo que escolheu. Portanto, na grande viagem, né, que todos nós faremos, o nosso destino está imbricado com aquilo que nós somos. Cada lavrador respira o ar do campo que escolheu. Porque, como dissemos, a natureza não dá saltos. Não é com o processo de desencarne que a gente já se transforma em pessoas melhores. A grande viagem, meus irmãos e minhas irmãs, é o que aguarda cada um de nós. Invariavelmente, é a única certeza que nós temos, né, nesta existência. É que vamos partir para o plano espiritual. Uns em tenridade, outros na fase da adolescência, na fase adulta, na fase da melhor idade, né? Depois dos 60 anos, enfim. Todos nós voltaremos de onde nós viemos, do mundo primeiro, que é o mundo espiritual. E como nós vivemos, todos nós morremos. A grande viagem, portanto, ela não vai destruir os laços construídos. Mesmo que esses laços sejam de ódio, de vingança, laços construídos na brochura do orgulho, da insensatez, mesmo esses laços construídos assim, eles não vão se desfazer com o processo da morte. Mas da mesma forma, os laços de amor construídos entre pessoas que se amam, entre pessoas que se ajudam e que se abraçam nesta encarnação e caminham juntos para se melhorarem, para progredir e para auxiliar outras pessoas, esses laços também não se destroem com a morte. Nós espíritas, como todos que não são espíritas, temos certeza que morreremos. Mas nós espíritas temos, além da certeza da morte, a certeza da continuidade da vida e mais, de como mais ou menos poderá ser a nossa vida no plano espiritual, porque é mais ou menos parecido com aquilo que pensamos, com aquilo que vivemos, o que a gente vai abordar um pouquinho mais na frente. Mas aí, para a gente ir embalando essas reflexões sobre a grande viagem, vamos ouvir a música A Viagem, Chico. Em cada solidão vencida deseja amar o reencontro com teu corpo abrigo. A minha adorada, viajei tantos espaços pra você caber assim no meu abraço. O teu amor chamou e eu regressei, fui chorando de saudades.
Mesmo longe não me conformei. Pode crer, eu viajei contra a vontade. O teu amor chamou e eu regressei. Todo amor é infinito, noite e dia no meu coração. Você é luz no nosso instante mais bonito. A escuridão do teu olhar me iluminava, e minha estrela que era o teu riso. Coisas do passado são alegres quando lembram novamente as pessoas que se amam. Em cada solidão vencida eu desejava o reencontro com teu corpo abrigo. A minha adorada, viajei tantos espaços pra você caber assim no meu abraço. A minha adorada, viajei tantos espaços pra você caber assim no meu abraço. Te amo. Essa música ela tem Coisa uma reflexão linda. muito interessante, porque Uhum. vai trazer exatamente essa visão da espiritualidade, né? Essa visão das idas e vindas, né? Que nós fazemos. Ela trata aqui de uma questão muito específica, né? Porque ela trata de amores, né? Que se vão, e Uhum. é como ele diz, né? Quando o amor se vai, quando o amor dele se vai, ele fica chorando de saudade, né? E ele deseja o retorno desse amor. E aí, para nós espíritas, né? Até porque essa música ela foi pensada para uma novela que trata exatamente do tema, a viagem, né? Uma Uhum. novela que trata sobre encarnação, e faz uma abordagem muito ampla, são em torno de 6 meses de novela, em que nessa abordagem, tanto a novela vai trazer o tema da reencarnação, como vai trazer também noções do mundo espiritual, de como é o mundo espiritual. Inclusive, essa novela Uhum. tem por base os livros da codificação espírita. Né? Então, é muito interessante e nos traz exatamente essa reflexão, essa viagem, e isso que você acabou de colocar, né, Lili? O mundo, as pessoas, né, ao desencarnarem, né, vão tal qual nós vamos tal qual somos aqui, né? Então nós vamos É. continuaremos com os nossos anseios, continuaremos com os nossos desejos, continuaremos com os nossos ímpetos, inclusive continuaremos na busca dessa estrada rumo à evolução. Ninguém para, né? Ninguém vai viver de contemplação. E se para alguns isso parece um tanto quanto absurdo, porque eu já ouvi depoimentos de pessoas dizerem assim: não, eu quero descansar, porque nem na hora da morte eu descanso, mas aí Jesus tem uma parte na Bíblia, eu não me recordo aqui, eu sou ruim de capítulos e versículos, mas Jesus diz assim: Uhum. o meu Pai trabalha, né? Meu Pai que está nos O céus tempo também, né, todo. trabalha, eu também trabalho. Ele se refere à questão do trabalho, que o trabalho é incessante. Seja os espíritos, estejam os espíritos, no caso, na ordem inferior, ou estejam os espíritos nas ordens superiores. Ou os anjos não trabalham, né? E os seres de luz que estão a Uhum. nos socorrer, a nos auxiliar a todo momento. Eles também trabalham. E nós vamos trabalhar o tempo todo. E o trabalho é edificante, né? É, E sim. no sentido É, a evolutivo, gente vai ver principalmente. isso agora nessa segunda parte, né? Isso. De como é o plano espiritual, aliás. Pode seguir. Mas é isso. Sim, mas pode concluir. Eu lhe interrompi? Não, não. Não, mas é isso. É exatamente isso, né? E a música remete a essa ideia. A música é linda, né? A minha adorada, viajei em tantos espaços. Espaços, né? Mundo espiritual. É uma poesia linda. Pra você caber assim no meu abraço. Te amo. Tem essa. É lindo, lindo. É uma poesia, né? O amor ultrapassa o tempo e os espaços, né?
E o amor na sua forma mais sublime. Eu acho linda essa música, linda, linda, linda. É uma composição do Aldir Blanc, né? Eu acho que com Isso. um dos integrantes do Roupa Nova também. Acho que é uma parceria. Isso. Então vamos lá, né? Depois aí dessa poesia, eu fico assim bastante emocionada porque é uma das verdades, das premissas da doutrina espírita, essa certeza na imortalidade e a certeza da continuidade da vida após essa longa viagem, né? Ou essa viagem rápida, enfim, vai depender de como é que a gente está entendendo a composição de tempo aí nessa constituição toda, né? Depois dessa viagem, nós nos reencontraremos todos, né? Com os nossos amores, mas também com os nossos desafetos. Então, a gente chega agora na segunda parte da nossa palestra de hoje, que é a vida no plano espiritual, né? Depois da certeza da viagem, então, como que é esse plano espiritual? Para tanto, a gente vai primeiro observar a codificação, né? O que é que Allan Kardec traz. Claro que a gente não tem nem como abordar todas as nuances que está na codificação. Escolhemos algumas perguntinhas, algumas questões bem rápidas, né? E depois nós vamos trazer algumas características do mundo espiritual que a gente foi compilando da obra de André Luiz, não só do Nosso Lar, de toda a obra e a vida no plano espiritual, que é aquela coleção que termina com o livro E a Vida Continua, certo? Só que primeiro, para nós entendermos o plano espiritual, é preciso que a gente parta do princípio de que pensamento e vontade são as duas forças criadoras desse mundo. Por isso que nós não encontramos a ideia de mundo espiritual como um lugar circunscrito. Porque onde a gente vai habitar após a saída do plano físico vai depender muito, a gente vai falar um pouquinho disso mais na frente, de como pensamos e de como agimos neste mundo, né? Assim, o mundo espiritual que é apresentado por André Luiz é aquele que sua condição evolutiva consegue enxergar. Por exemplo, quando a gente lê a obra de André Luiz, a gente vai encontrar as colônias, ele vai detalhar nosso lar bem direitinho, depois a gente vai falar sobre isso também, né? Só que a visão que André Luiz tinha, o que ele conseguia enxergar daquele mundo, captar e repassar, é diferente, por exemplo, da visão de Gúbio, que foi o instrutor de André Luiz lá no livro Libertação. Gúbio era um espírito mais evoluído que André Luiz. Então, ele tinha uma visão diferenciada do que era o plano espiritual, porque a visão dele alcançava aspectos, né, a visão espiritual alcançava aspectos que André Luiz não conseguia. E mais diferente ainda do que a visão, por exemplo, de Gregório, que era um espírito muito inferior, ainda muito perverso, né? Que o livro conta toda a história dele, é belíssimo. No final ele tem, de fato, a sua libertação, né? E aí é o título da obra. Então, o plano espiritual, por isso que a gente vai ter várias características desse plano espiritual, e diferentes até, a depender do espírito que conta, porque está muito ligado com o que ele consegue enxergar, com a amplitude da sua visão quando está no plano espiritual, né? E esse é um ponto importante, porque o local que habitaremos depende, portanto, da construção da nossa casa mental, certo? Eu não vou entrar aqui na palestra, nós não vamos entrar na questão dos fluidos e da fotografia do pensamento, porque até para entender a composição do mundo espiritual é importante a gente conhecer, entender a questão dos fluidos e até dessa fotografia do pensamento, porque é uma discussão mais longa, não vai caber aqui, mas aí eu deixo, né, a deixa aí, para que vocês possam ler, e se tiverem curiosidade, busquem pela Gênese, especialmente o capítulo 14 da Gênese, que Allan Kardec vai fazer toda uma descrição e uma reflexão a partir disso, e aí vocês vão entender melhor, quem ainda não tiver lido, claro, sobre fluidos e fotografia do pensamento. Essa necessidade e entender o pensamento e a vontade como as duas forças criadoras do mundo espiritual. Lá no Livro dos Médiuns, só para vocês terem uma ideia, tem um capítulo intitulado Laboratório do Mundo Invisível, e Kardec vai explicar isso também bem direitinho. Acho que é o capítulo 8º do Livro dos Médiuns. Depois vocês também busquem isso, que aí ele vai explicar, inclusive, como é que os espíritos, eles manipulam os fluidos, né? E a própria matéria, né? E como que a vontade dos espíritos faz as coisas acontecerem no plano espiritual e no plano físico. Aí ele conta um exemplo, que eu vou falar rapidamente, de uma senhora que estava doente há algum tempo,
e um senhor da sua rua, todas as noites passa a visitar aquela senhora. Só que aí ela entende, né? Na verdade, ela não entende, ela vai entender depois. Ela estava acordada e o Senhor a visitava em espírito. Era sempre tarde da noite, quando ele já estava dormindo. E ele sempre usava uma tabaqueira. Então, quando ele aparece para ela em espírito, ele está com essa tabaqueira. E aí Allan Kardec vai fazer toda uma interrogativa, como é que o espírito conduz esse tipo de objeto, se o objeto pode ser tangível, se um espírito aparecer com determinado objeto, porque normalmente o espírito usa até para que você reconheça ele, saiba que é ele mesmo. Se você pode tocar ou não pode. Enfim, vai fazer toda uma reflexão sobre isso que leva essa ideia da questão da manipulação também dos fluidos, tá certo? Só para deixar aqui, aí você redundante de novo, né? A deixa para vocês pesquisarem depois, porque não é o tema central da nossa reflexão. Embora a gente esteja falando do plano espiritual, né? E, inclusive da vida dos espíritos no plano extrafísico. É aquela questão, portanto, meus irmãos, quando a gente pensa que o pensamento e a vontade são as duas forças criadoras, é aquilo que dizia o Cristo, né? Aonde está o seu pensamento, aí estará o seu tesouro. Eu me recordo, na obra de André Luiz, se eu não estiver enganada, era o avô dele, né? Que depois ele era muito apegado ao dinheiro, aos recursos, e aí ele encontra o avô num lamaçal, né? As palavras que André Luiz utiliza para descrever aquela cena. E para o avô, ele estava ali naquele local que ele tinha deixado o ouro dele, os recursos materiais dele agarrado àquilo. Mas ao observar a cena, ele estava como se estivesse agarrando um grande lamaçal. Veja como que é, né? O seu pensamento, se a gente não organizar os nossos pensamentos, se a gente não trabalhar direitinho os nossos pensamentos em vida, eles farão para nós grandes prisões quando estivermos no plano espiritual. É preciso que a gente vá fazendo essa atividade de nos desapegarmos daquilo que é perecível, que é passageiro. Muitas pessoas deixam os trajes carnais, né? Adentram ao plano espiritual ainda muito apegada à matéria, sobretudo às posses, né? Ao ouro, ao poder. E quando chega no plano espiritual, isso se transforma em grande prisão para esses espíritos. É o que vai nos lembrar o irmão Arthur Valadares, numa das palestras que a gente assistiu dele, né? Quando ele diz que ninguém vai para o umbral quando desencarna. Se o espírito vai para lá ao desencarnar, é porque esse espírito já estava lá através do seu pensamento e de ações, ainda quando estava encarnado. Então, ninguém adentra a umbral, né? Umbral para nós espíritas são aquelas zonas onde estão as vítimas e os verdugos, né? Mais difíceis, de maiores sofrimentos. Então, ninguém vai para aí se não já estiver lá em vida, né? Porque, como a gente já refletiu no início da nossa reflexão, da nossa palestra, a natureza não dá saltos, né? Chico está lembrando aí, onde está o seu tesouro, exatamente, está também o seu pensamento, né? Então, depois nós vamos retomar essa ideia, né, trabalhada aí pelo irmão Arthur Valadares, mas no final. E aí, entendendo como agem os espíritos, né, nós vamos também compreender melhor como é o plano espiritual. Por isso, as referências que nós trouxemos aqui para vocês. A Gênese e o Livro dos Médiuns. Óbvio que antes disso, se puder fazer a leitura do Livro dos Espíritos, melhor, né? Tem o livro segundo, que vai tratar da vida no plano espiritual, vai trazer muitos elementos para a gente entender como é este mundo. Que, segundo os espíritos, é, portanto, o primeiro mundo, né? Ele preexiste e é um mundo que sobrevive a tudo. Se o mundo material deixar de existir, isso não modifica em nada o mundo espiritual, porque esse é o mundo que preexiste e que sobrevive a tudo. Dando continuidade, pegando essa reflexão na questão 87 do Livro dos Espíritos, Kardec vai indagar aos espíritos se eles ocupam uma região determinada no espaço, e aí os espíritos vão responder a Kardec que os espíritos estão por toda parte, né? Estão sempre ao nosso lado,
Eles são uma das forças da natureza, é a trindade universal, Deus, Espírito e matéria, né, como nós sabemos. Mas alguns espíritos, devido à sua condição de inferioridade, eles não conseguem ir para todos os lugares. Eles não têm a liberdade que os espíritos superiores têm de adentrar a qualquer lugar e de passear por todo o espaço universal, né? Porque também isso precisa que os espíritos tenham uma condição de superioridade mais elevada. Na Revista Espírita de abril de 1859, tem um artigo intitulado Quadro da Vida Espírita, mais uma dica de leitura para vocês. Nós vamos trazer só alguns aspectos desse quadro da vida espírita que Kardec vai trabalhar nesse artigo, que é muito interessante. Primeiro, ele diz que é um equívoco o comentário popular de que ninguém sabe o que acontece depois da morte, porque ninguém veio aqui dizer. Aí ele já começa, né, chamando atenção para isso, que tá equivocado. Porque os espíritos já vieram, já disseram, ele organizou muita coisa a partir do que os espíritos disseram. Então, voltar e dizer já nos disseram sim. O problema é que nós costumamos duvidar, né? Nós mantemos muita postura de São Tomé, tem que ver para crer. E muitos, mesmo vendo, continuam sem crer. E aí ele vai lembrar que essa é a grande missão do Espiritismo, é de nos esclarecer sobre o nosso futuro ao cruzarmos as portas da morte física. Essa é a grande missão. Olha que bênção, você ter ideia de o que veio fazer aqui e o que te aguarda, né? Quando daqui você sair. Vai nos lembrar também neste artigo que a separação do espírito ao corpo, ela não é abrupta, ela não ocorre de uma maneira brusca, de uma hora para outra, né? Leva um certo tempo a depender também da evolução daquele espírito. Todos os espíritos, quando desencarnam, passam por um torpor, né, um período de torpor, e esse pode ser um período ou longo ou curto, a depender da evolução espiritual. Se a travessia do espírito, da pessoa que desencarnou, foi uma travessia feliz, se ele cumpriu com seus objetivos, com as suas metas planejadas aqui, quando ele adentra o mundo dos espíritos, ele vai ser recebido por espíritos amigos, como se ele estivesse voltando de uma penosa viagem, né? Quase como os soldados quando vão para a guerra e conseguem retornar para casa. É mais ou menos assim o festim de recebimento dos espíritos que adentram o plano espiritual após a vida corpórea. Se foi uma travessia infeliz, esse espírito vai amargar por um tempo as consequências cometidas, até se refazer, se reajustar perante as leis divinas, né? Os espíritos, Kardec vai dizer que tem sensações que parecem físicas, até, sente frio, sente fome, mas não são sensações físicas porque não tem mais a carne, né? Não tem mais o corpo físico. E isso depende também muito da evolução do espírito, né? Da organização evolutiva desse ser. Sua visão é mais ampla, portanto ele consegue, é como se ele estivesse vendo por todo o seu perispírito, e não necessariamente pela restrição dos olhos da matéria, né? Então, todos os sentidos são muito mais amplos quando a gente se despoje da carne. Mais uma lembrança aí de Chico Cabral, adorando sua participação, Chico. Morrer não é o mesmo que desencarnar? Na verdade, ele está perguntando, né? E a gente, o Espiritismo nos esclarece que morrer não é o mesmo que desencarnar. Porque a gente pode morrer, mas ainda ficar ligados à carne, até finalizar todo o processo de desencarne da matéria. E, mais uma vez, isso está condicionado à evolução do espírito, o apego à matéria ou o desapego que a gente vem a ter. Só quando o espírito se encontra totalmente desmaterializado no plano espiritual é que ele, por exemplo, recobra o seu passado, né? E aí é como se fosse ele estivesse saindo de um grande nevoeiro. A vida espiritual, ela não é um ócio, como o Chico Fernandes colocou no início, depois que ele cantou a música A Viagem, não é um ócio. Ninguém fica parado no plano espiritual, pelo contrário, a vida espiritual é extremamente ativa. Vide André Luiz, quando vocês puderem ter a oportunidade de ler o nosso lar, você vai ver várias coisas que o André vai fazer e desenvolver ali, e outros espíritos também. E os espíritos falaram a Kardec das suas muitas ocupações, né? E essas ocupações, elas estão intimamente ligadas com a evolução moral dos espíritos. Aí ele vai dizer lá nesse artigo que os espíritos mais evoluídos estão responsáveis pela criação dos orbes, né?
pela regência dos mundos, responsáveis por grandes missões, não só planetárias, mas missões universais. E aí ele vai desdobrando as ocupações dos espíritos através da escala espírita, dos espíritos mais evoluídos aos espíritos mais infelizes. Então, todos nós, invariavelmente, ao sairmos do corpo físico, teremos nossas ocupações muito ligadas à nossa evolução moral, né? Somos pessoas melhores, se já somos pessoas que costumamos praticar a caridade, desenvolver isso nas nossas vidas e fazer o bem, nossas ocupações estarão mais ou menos ligadas a isso. Óbvio, eu, por exemplo, não sou um espírito evoluído. Então, eu sei que eu jamais, ao desencarnar, vou me ocupar de tarefas ligadas a um planeta específico, a criação ou a organização de um planeta específico. Não, não tenho condições morais e espirituais para isso. Mas, se eu me trabalhar, me transformando numa pessoa melhor, quando eu desencarnar, minimamente, eu terei uma função lá no plano espiritual, nem que seja de repente, ajudar aos meus, né, a minha família, as pessoas que eu amo. Primeiro, ser ajudado, né? Primeiro me organizar, me melhorar e depois ajudar os outros. Então, tá sempre, todas as nossas ocupações, elas estão ligadas à nossa evolução moral. Para que a gente possa ir refletindo um pouquinho mais, né? Estou preocupada com o nosso tempo, já estamos 40 minutos, Chico. Vamos ouvir a música Sombra e Luz, enquanto os nossos irmãos vão fazendo as reflexões desses elementos que a gente trouxe sobre o plano, né, espiritual. Vem a noite, vai ao dia, desce o broto, nasce a flor, vai a dor, surge a alegria, dourando a manhã do amor. E assim depois da amargura que a vida terrena traz, a alma encontra na altura a luz, a aventura e a paz. Vem a noite, vai a noite, volta ao dia, desce o broto, nasce a flor, vai a dor, surge a alegria, dourando a manhã do amor. Assim depois da amargura que a vida terrena traz, a alma encontra na altura a luz, a aventura e a paz. Vai a noite, volta o dia, desce o broto, nasce a flor, vai a dor, surge a alegria, dourando a manhã do amor. Assim depois da amargura que a vida terrena traz, a alma encontra na altura a luz, a aventura e a paz. Assim depois da amargura que a vida terrena traz, a alma encontra na altura a luz, a aventura e a paz. É interessante que essa música vem exatamente reforçar aquilo, né? O que já foi dito por ti, Lili, que é exatamente essas idas e vindas do espírito, né? O espírito, ele, principalmente no seu processo de evolução, né? É aquilo que você falou. É o soldado, né? O soldado que chega cansado, que chega exaurido, mas que chega o momento realmente de se sair, vamos dizer assim, das lutas, né? E se adentrar um mundos mais felizes. Claro que aí vem exatamente o que você já abordou, são as lutas travadas, né? Principalmente por nós aqui na Terra, que somos espíritos encarnados, e por isso o maravilhoso da reencarnação, porque nós temos a oportunidade na carne. Porque os espíritos podem galgar os legais de evolução no mundo espiritual? Claro que podem. Mas, vamos dizer assim, na carne há um aceleramento, né? Quando o espírito realmente se coloca à disposição para esse processo evolutivo.
Então, por isso a importância da reencarnação, e aí é por isso que aí nós estamos falando exatamente dessa viagem, e essa viagem são viagens sucessivas, né? Nós somos transeuntes nessa constante idas e vindas do mundo espiritual para o mundo material e no retorno para o mundo espiritual, até chegar um momento em que nós não precisemos mais realizar essas viagens, né? Mas, por É enquanto, isso. são necessárias e abençoadas. Todos viajores, né? E agradecer a Deus a oportunidade disso, né? De termos essa possibilidade de, na carne, progredirmos. E aí a gente trouxe, né, alguns elementos na revista Espírita, de como que é esse mundo espiritual. E André Luiz também, né, pela psicografia de Chico Xavier, nos traz também outros elementos. Então vamos falar aqui em linhas bem gerais, o que é que a gente pode encontrar nesse plano espiritual, né? E aí eu vou partir da ideia de nosso lar, da colônia espiritual, que André Luiz vai destacar, né, na sua obra, certo? O que é que nós poderíamos observar lá? Na época em que foi escrito, nosso lar tinha cerca de 1 milhão de habitantes. Então, tinha 6 ministérios, né? Nós vamos ver todos os 6 muito organizados. Era a parte administrativa de nosso lar, né? Uma governadoria e 6 ministérios. Uma grande praça, e aí ele vai dizer, inclusive, que 1 milhão de habitantes que tinha lá tinha como ficar, né, nessa grande praça. De repente, uma reunião geral nessa colônia, todo mundo poderia conseguir ficar lá muito bem, porque a praça era enorme, né? Nos núcleos da colônia ficavam ficam, né, as casas resididas pelas pessoas, os moradores, pessoas, os espíritos, né, moradores de lá, que adquirem essas casas através do bônus hora, né? Aí eu lembro de Lúcia, minha querida Lúcia, que está aqui assistindo, que ela diz que fica tempo aqui em vida, ela fica plasmando como é que ela quer que seja a casinha dela no plano espiritual, né? Mas isso é conversa para outro momento. Mas toda vez que eu falo disso, eu lembro dela. O nosso lar tem universidades também, centros de preparação para a reencarnação, equipes de auxílios aos desencarnados, tem música, tem arte. Olha, Chico, você partindo para uma colônia espiritual não vai ficar tão triste assim, né? Quando for para uma colônia espiritual. Tem música também, tem arte em geral, que arte é vida, inclusive, né? Tem seminários, tem palestras, tem transportes, como é o caso do aeróbus, né? Inclusive, Será Chico, quando ele vai... Sim? Será que lá, quando a gente quebrar assim, uma corda do instrumento, será que lá tem como a gente repor, hein? Talvez. Chico Xavier, quando vai escrever Mensageiros, ele fica meio assim, né? Porque nosso lar não foi bem recebido pela comunidade espírita na época, né? E ele fica todo cheio de dedos. E aí, falando do aeróbus, André Luiz, né, através de Emmanuel, junto com Emmanuel, leva Chico no que a gente chama de viagem astral para conhecer um pouco nosso lar. Inclusive, ele anda no aeróbus, né? E aí ele consegue trazer para a escrita essas nuances dessa colônia, talvez por isso tão bem descrita por Chico, né? Chico Cabral está dizendo 20 vezes o tamanho da praça de eventos de Pau dos Ferros, a praça lá de nosso lar. Tem a aparelhagem com o psicoscópio, que é um aparelho de auscultação da alma, não tem aquele aparelho de auscultação, né, do corpo que os médicos usam, esse é da alma, muito interessante. E o plano espiritual é o nome dado para a realidade extrafísica, onde os espíritos se encontram após o seu desencarne. Então, nós, ao desencarnarmos, habitaremos esse plano. Não sabemos como será a vida lá. Quer dizer, podemos saber. É só reparar como nós vivemos, porque como nós vivemos, nós morreremos. Mas a construção de onde habitaremos, como nós dissemos anteriormente, está intimamente ligada à nossa vida mental e também às nossas ações nessa vida, certo? A sociedade espiritual ela está organizada em níveis evolutivos. Então, desde o umbral, a zona que é uma zona de verdugos e vítimas, às comunidades mais superiores, né? Tem toda uma organização. O mundo espiritual é todo um mundo do qual o nosso é um reflexo. Os espíritos vão responder isso a Kardec lá na questão 287. Portanto, se nós temos a certeza que todos deixaremos as vestes carnais, meus irmãos, minhas irmãs, é preciso estudar minimamente esse mundo espiritual. Nossa fala hoje à noite é só para nos lembrar dessa necessidade de conhecermos ainda aqui
esse mundo espiritual, relembrarmos porque é de lá que nós viemos, né? E, inclusive, porque entendendo a continuidade da vida, nós podemos nos ajustar e nos transformar para que quando daqui saiamos, possamos adentrar ao plano espiritual muito melhor de quando de lá nós saímos. A certeza na imortalidade da alma nos estimula, portanto, a vivermos melhor a experiência na carne. Diga, Chico. Me permita só um adendo, dizer que essas hierarquias no mundo espiritual, de acordo com André Luiz, elas são constituídas pelo âmbito da moral, né? Aqui, as nossas hierarquias são constituídas por concursos públicos, por escolha do voto direto, né? Lá, o pré-requisito, o requisito principal na organização dessas hierarquias se dá pelo âmbito da moral, da moralidade, né? Quanto mais servidor o espírito for, quanto mais amor esse espírito cultivar dentro de si, mais ele está pronto para ocupar, vamos dizer assim, os altos graus da hierarquia no nosso lar e em todas as moradas, vamos dizer assim, do mundo espiritual. As muitas moradas na casa do Pai. Nós estamos trazendo nosso lar só como um exemplo, né? E aí, pegando isso que Chico diz, né? Quem entendeu de fato a profundidade das verdades espirituais, aproveita cada segundo, porque o tempo é eterno. Só que as oportunidades que nós temos são únicas. Essa vida aqui, enquanto Lili, enquanto Chico, só existe agora, né? Só existe nesta encarnação. Essa é uma única oportunidade, embora nós tenhamos muitas outras oportunidades, né, em outras possibilidades de vida. Espiritualidade, portanto, meus irmãos, minhas irmãs, é qualidade de vida. É a maneira como você se relaciona com o mundo e se relaciona com as pessoas. Nós não estamos aqui a passeio, embora a gente até pense que está, né, ou como obras do acaso, como muitas pessoas também acreditam. Nós não estamos soltos, não estamos sozinhos, né? Nós somos diariamente acompanhados por corações muito generosos, espirituais, que nos auxiliam e que esperam o nosso regresso na pátria espiritual quando for no tempo certo, né? No tempo marcado que nós programamos para retornar. Como diz Emmanuel, lá em Pensamento em Vida, nós somos uma cadeia de vidas ligadas à grande vida. Independente do nosso credo religioso, da religião que tenhamos, estamos todos conectados nesse amor maior, na divindade maior, independente da manifestação que essa divindade tem com relação às religiões, né? Que seja Alá, que seja Deus, que seja Jeová, independente, nós estamos todos emanados nesse amor maior que é Deus. A série André Luiz, né? A vida no mundo espiritual, nos mostra que estamos então numa rede de amor, certo? Todos nós envolvidos nessa grande rede de amor. E que tudo passa, mas a verdadeira vida segue luminosa, né? Chico está perguntando sobre toda cidade tem uma colônia espiritual. Aí a gente vai deixar até essa conversa para um outro momento. Nós precisamos de uma outra live, porque já é 53 minutos, mas lembrar a vocês que sim, toda cidade tem sua ambiência espiritual, né? Inclusive postos espirituais para o recebimento desses espíritos que desencarnam e que necessitam. Nós devemos, portanto, muito ao Espiritismo, que descortinou o mundo espiritual para todos nós de maneira muito racional, né? Às vezes a gente está achando até muito fantasioso, mas estudando o Espiritismo, a codificação, a gente vê muita racionalidade. Como é, Chico? Isso. Muitos acham fictício, né? Quando a gente coloca essas questões. Nossa, isso é ficção, isso é ficcional, mas na verdade não é. Principalmente se nós olharmos pelo âmbito da razão, né? Exatamente, tem muita racionalidade nisso, né? E aí, como nos lembra Kardec, nós levamos para o outro lado o psiquismo que criamos. A maioria de nós se esquece de seu status de viajor, infelizmente, de peregrino, e vivemos acumulando bagagens totalmente desnecessárias. E aí tem uma frasezinha de Haroldo também, numa palestra que a gente traz, quando ele diz que aí vai comungar com como a gente iniciou e com a fala do Arthur. Só habita nas trevas, quando adentra ao plano espiritual, aquele que viveu a vida nas trevas ou aquele que tem tamanha luz que vai às trevas para iluminar as pessoas. Vide Jesus quando veio à Terra, né, um planeta de prova e expiação, e ele de uma grandeza, uma envergadura espiritual enorme,
desceu aqui à Terra para iluminar os nossos corações. Então, que a nossa escolha seja pelo amor, pelo serviço no bem, para galgarmos espaços mais harmônicos quando realizarmos nossa grande viagem. Essa é a nossa mensagem, assim, central da noite de hoje. Meus irmãos e minhas irmãs, solicitar de nós, dos nossos corações, que a gente possa desenvolver em nós, né, essa espiritualidade maior, que a gente consiga, nesta encarnação, nos transformarmos, nos tornarmos pessoas melhores e contribuir com um mundo melhor, porque para que o mundo espiritual que se descortinará para nós após o nosso desencarne possa ser um local, né, de habitação harmoniosa para nós. Só faltam 5 minutinhos, eu estou aqui correndo. Infelizmente é uma temática que tem muitas nuances, né? E aí, eu vou ler só três trechinhos, bem rapidinho, da poesia de Cassimiro Cunha, quando ele diz assim: meu irmão, se tu já sabes que a vida nunca termina, renova-te enquanto é tempo a bênção da luz divina. Ninguém renasce na terra para dar-se ao gozo vão, mas para multiplicar-se em obra de perfeição. Aquele que foge à luta, temendo a infelicidade, despreza sem perceber o dom da oportunidade. Melhora-te, pois, esquece a senda resvaladiça, ninguém escapa ao rigor dos tribunais da justiça. A justiça, inclusive, que não é Deus que castiga, mas é a nossa consciência que nos cobre. Portanto, que possamos viver bem, melhores, nos amando, nos apoiando uns aos outros, realizando em nós a vontade de Deus. Chico, eu vou passar para você, nós temos 3 minutos para você tocar e acreditar como nossa prece final. Pode ser? Vamos lá. Quando as vantagens do mundo nos seus olhos claros não puderem mais ver, quando um parente ou amigo pela porta da morte se apossar de você, alma querida, confia, Jesus está contigo, te fazendo entender e acreditar numa vida mais bela, onde o dom que mais vale é o dom de viver e acreditar que Jesus é conosco, que existe um mundo novo, onde o Calvário é o renascer, e acreditar quando as vantagens do mundo nos seus olhos claros não puderem mais ver, quando te sentir sozinho e o abandono que fere se apossar de você, alma querida, confia, Jesus está contigo, te fazendo entender e acreditar numa vida mais bela, onde o dom que mais vale é o dom de viver e acreditar que Jesus é conosco, que existe um mundo novo, onde o Calvário é o renascer, e acreditar. A todos, muita paz. Uma boa semana. Muita paz. Muita paz. Gratidão, meu irmão, por mais uma oportunidade com você. Também. É Amém. maravilhoso. Deus nos abençoe.